boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, a nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, minha gente. Imagens do nosso Facebook, do Instagram e também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa pelo WhatsApp, é o 973350038, 973350038, e nas redes sociais, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, já é tradição por aqui, é o dia da gente falar sobre saúde, sobre bem-estar e sobre comportamento. Vamos colocar aqui o nosso time em campo, formação da nossa bancada com os nossos especialistas para análise e debate dos assuntos que estão propostos aqui na nossa pauta. Vamos lá, Marcelo Valadares, doutor Marcelo Valadares, neurocirurgião, ele é médico da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e também do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor Marcelo, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Mais uma vez, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com todos vocês e com a sua audiência. Muito obrigado pela presença. Eu apresento também aqui a Kelly Cristina Rodrigues, ela é CEO da Patient Centricity Consulting. No português, atenção centrada no paciente, a gente vai conhecer o que é isso. Ela é professora em experiência do paciente na Fundação Getúlio Vargas e na Fundação Dom Cabral. É coautora também do livro Experiência do Cliente na Teoria e Muita Prática. Kelly, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Mauro? Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui pela primeira vez com vocês. Espero contribuir bastante aí com as nossas discussões. Estamos também com a presença ainda aqui, ainda fazendo a conexão, acho que já está ok, o doutor Alexandre Mendonça Munhoz, ele é cirurgião plástico, já vejo aqui na nossa tela. Ele é professor do curso de pós-graduação, mestrado e doutorado do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Alexandre, tudo bem? Está postos aí? Bem conectado? Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Muito obrigado pelo convite. O som está claro e é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar a nossa experiência. Eu só vou te pedir uma gentileza, doutor Alexandre. Eu vejo que você está no smartphone. Coloque ele na posição horizontal para ficar dentro dos padrões dos demais aqui que estão no computador. Enquanto isso, eu vou apresentando. Ele está na vertical. Você pode colocar ele na horizontal, doutor? Isso fica melhor para quem está acompanhando a gente pelas redes sociais. Muito bem. Eu apresento também aqui, deixa eu abrir aqui a ficha novamente, a Carolina Neri, ela é micropigmentadora e é diretora da clínica Dona Bela. Tudo bem, Carolina? Boa tarde. Olá, boa tarde, Mauro. Tudo bem? Tudo bem, prazer seja estar aqui. bem-vindo. Obrigada pelo convite. Vou pedir também um ajuste na sua imagem. Diminui aqui a distância do teto para ficar mais dentro dos padrões aqui de quem está acompanhando pelas redes sociais. Muito bom. Bem no centro da tela. É isso aí, pessoal. 12:04, então vamos aqui aos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. E a gente vai começar com o seguinte tema, que está chamando a atenção do país inteiro. O presidente Jair Bolsonaro sentiu dores abdominais durante a madrugada, foi para o Hospital das Forças Armadas para fazer exames. Ele passa bem, mas por orientação médica ficará sob observação e seus compromissos foram cancelados. O presidente já vinha se queixando há mais de uma semana de soluços persistentes e, segundo ele próprio, o problema pode ter relação com remédios que precisou tomar devido a um implante dentário. Especialistas dizem que a condição é rara e pode ter origem no medicamento, conforme as características pessoais de cada paciente. Doutor Marcelo, claro, a gente não vai falar aqui sobre o caso do presidente, porque, enfim, essa análise quem tem que passar são os médicos que estão tratando do assunto lá, né? Mas a gente pode tratar de uma maneira geral quais seriam as possíveis causas de soluços, assim, por longos períodos? O Mauro, a maior parte das pessoas tem soluço com alguma frequência até, né? Mas isso dura segundos ou minutos. As pessoas até têm estratégias para fazer passar o soluço, né? Que a maioria das vezes passa por si só. Mas, eventualmente, existem quadros de pessoas que têm soluço por muitas horas, às vezes por muitos dias. E se você olhar aí num livro de recordes, você vai encontrar gente que teve soluço por meses.
né? Então, essas situações, principalmente, o problema costuma ser um pouco mais complexo. O mais comum é que as pessoas possam ter algum tipo de irritação, seja nas vias digestivas ou respiratórias. Por quê? Porque o soluço ele é devido a uma contração anormal de um músculo que é o diafragma, né? Então, o diafragma, que é um músculo que controla a respiração, ele se contrai de forma súbita e anormal e a pessoa acaba soluçando, né? E para que isso aconteça, o mais frequente é que o paciente tenha alguma dificuldade no seu esôfago, no seu estômago, ou mesmo no próprio pulmão e no diafragma, né? Então, a maior parte dos pacientes são condições gástricas ou problemas respiratórios, às vezes refluxo, às vezes gastrite, às vezes uma pneumonia, por exemplo. A partir daí vem também as medicações, né? Então, alguns tipos de remédio, eles vão atuar nas funções neurológicas e, eventualmente, um dos efeitos colaterais pode ser, sim, soluços, né? Então, pode ser, por exemplo, como é referido a respeito do presidente, que a gente não conhece o caso dele, mas o uso de alguma medicação para a dor, né, que pode ter desencadeado isso. Então, menos frequentemente, a gente tem outros problemas mais raros, como doenças que afetam o nervo, que é o nervo vago, que ele controla o mecanismo respiratório como um todo, tá? Mas, frequentemente, quando o soluço não melhora rapidamente, ele está ligado ou à medicação, ou a problemas respiratórios, ou a problemas gastrointestinais, que todos estes aí são muito pouco comuns, felizmente. Doutor Alexandre, como eu destaquei aqui na nossa nota, especialistas dizem que a condição é rara. Bom, enfim, mas o que o presidente fez está correto, ele procurou ajuda médica, é esse o caminho. Não adianta. O brasileiro é muito de querer arrumar simpatias para fazer as coisas, né? Ah, bebe água que o soluço passa, tapa os ouvidos, Susto, dá um né? susto, né? Enfim, o que a gente deve fazer, doutor Alexandre? A investigação médica baseada nos sintomas e nos antecedentes é fundamental. Vale lembrar que ele tem um antecedente muito importante, que foi o ferimento por arma branca lá na campanha, e que gerou uma série de procedimentos cirúrgicos, né? Inclusive com cirurgias intestinais, colostomia. Então, isso, de maneira geral, leva a um grau de fibrose intestinal, aderências intestinais, que não raro, às vezes meses ou anos depois, pode levar a um quadro que é o chamado uma brida. Brida é uma aderência entre duas alças intestinais e perde-se ou altera-se o fluxo normal de gases ou de alimentos no intestino. E, às vezes, pode ter um acotovelamento, e esse acotovelamento ele leva, né, a um quadro de dor abdominal. É claro que eu não sei o que aconteceu com o presidente na madrugada, ele está sendo investigado, mas eu tenho certeza absoluta que a equipe médica deve ter investigado esses aspectos, né? Ultrassom, tomografia, o exame físico da parede abdominal, para ver se ele não está num quadro oclusivo ou suboclusivo. A hipótese de medicamentos também é correta, e muitos medicamentos também podem levar a essa contração involuntária do diafragma e o quadro de soluço que ele tinha anteriormente, mas também esse antecedente cirúrgico e a possibilidade de bridas e aderências tem que ser investigado, e com certeza a equipe médica está conduzindo dessa forma. Kelly, você tem alguma observação sobre esse tema? A gente tem aqui as avaliações dos dois médicos aqui nessa primeira análise. Você não é médica, você tem alguma observação a fazer? Eu não tenho nenhuma observação, não. Eu acho que o que os médicos disseram é exatamente essas questões. A gente realmente imagina o que pode ter acontecido, né? E o ideal é que aconteça é que o paciente, o que nós, usuários, que somos todos nós, a gente tem que realmente recorrer aí aos especialistas para entender o que está acontecendo. Então, a gente até tenta simpatia nos primeiros 5 minutos, né? Mas depois, se não funciona, tem que procurar mesmo o especialista. Carolina, você já passou pela situação? Você tem alguma experiência a contar?
Não, na verdade, eu concordo plenamente com a Kelly, o time que está contando e que está nos orientando realmente é o que eu procuraria. Eu, particularmente, sofro bastante com soluços desde muito pequena. É uma situação patológica para mim já, né? E de fato, procurar um especialista mesmo para cuidar do caso. Mas você pode contar para a gente o seu problema com o soluço desde pequena? Como é que você lida com isso? Desde muito pequena. Como é que isso impacta a sua qualidade de vida? Não impacta na qualidade de vida. Para mim já aconteceu, acontece desde muito pequena, né? Todas as vezes que eu fico muito nervosa na situação, com qualquer situação, eu acabo tendo soluço. Eu já procurei realmente uma situação do meu diafragma, faço alguns exercícios respiratórios. Hoje em dia eu já estou mais tranquila com isso. Então, quando acontece, é até engraçado aqui, né? Então, a gente recorre para a simpatia mesmo. Toma um pouquinho de água, põe uma bolinha vermelha na testa e a gente vai seguindo dessa forma. Então, você encontra uma relação com o aspecto emocional, enfim, com a questão... Sim, é um aspecto emocional para mim. Todas as vezes que eu passo por alguma situação que me deixa um pouquinho mais nervosa, eu acabo caindo no soluço. Muito bem, 12h11, vamos passar aqui para um outro assunto, cirurgia na coluna. A cirurgia na coluna não é indicada em todos os casos, mas quando o paciente conta com um especialista experiente, pode ser a solução para problemas crônicos que causam incômodos persistentes e a longo prazo. O procedimento, porém, é cercado de mitos, que vão desde sua indicação até o quanto ele precisa ser invasivo, passando por dúvidas sobre dores, riscos, prática de exercícios, tratamentos de hérnia de disco e o período de recuperação. Dr. Marcelo Valadares, quando se indica a cirurgia de coluna, em quais situações e o quanto ele precisa ser invasivo? Mauro, esse tema é muito interessante, porque muitas pessoas hoje, eu acredito que a maioria das pessoas já ouviu alguma história de uma cirurgia de coluna que não foi muito bem, né? Alguém que operou e a dor não melhorou, até histórias que a pessoa operou e a dor piorou depois. Então, eu acho que a medicina tem que fazer uma meia-culpa, porque algumas décadas atrás, até um pouco mais de uma década atrás, eu acredito que operava-se muito na coluna, né? Isso faz parte de toda a evolução do conhecimento técnico, científico. Acreditava-se que muitos problemas que talvez não precisassem ser operados necessitavam de uma cirurgia, de forma que muitas cirurgias que talvez não precisassem ter sido feitas foram realizadas. E em situações como essa, é mais frequente que os resultados não sejam tão bons, porque isso faz parte do processo de seleção adequada do paciente que precisa daquele tratamento, né? Então, nós aprendemos muito com isso, de forma que hoje não se opera tanto, né? Ou seja, hoje nós temos uma capacidade de diagnóstico melhor, de escolher aquele paciente que realmente precisa de um tratamento cirúrgico, e dessa forma o resultado da cirurgia é muito melhor. Obviamente, isso também veio associado ao desenvolvimento tecnológico. Então, as cirurgias hoje são mais seguras, né? As cirurgias hoje são muito mais rápidas, e elas usam as técnicas que a gente chama de menos invasivas, né? Esse nome, ele quer dizer simplesmente o quê? É causar menos dano, né? A cirurgia você sempre corta, né? Causar menos dano àquilo que não precisa ser danificado, preservando as estruturas normais e atingindo somente onde está o problema, né? Com isso, a gente tem uma recuperação cirúrgica mais rápida, né? Um retorno às atividades, seja estudo, seja trabalho, seja o esporte, mais breve e também menos dor pós-operatória, né? A gente restaura a função normal mais rápido e com mais segurança. Então, hoje, a gente acredita que a cirurgia de coluna ela precisa ser bem indicada, e quando ela é bem indicada, ela é muito segura, o resultado é satisfatório. Mas aí nós lidamos com uma situação em que as pessoas passaram a ter muito medo disso. Então, hoje, a gente enfrenta o contrário. Antigamente operava-se demais, hoje acaba-se operando de menos, porque tem gente que vai ficar um ano, acredite, ou até mais que isso, com uma dor que poderia ter sido resolvida mais brevemente, mas porque ela tem um pânico de fazer um procedimento cirúrgico da coluna, que ela acha que aquilo jamais vai ficar bom, né? Então, é preciso que nós caminhemos para um meio termo, né? Um meio termo que seja não operar quem tem boas chances de melhorar sem cirurgia, fazer tratamentos de reabilitação mais eficazes, de forma mais intensiva,
Mas quando nós observarmos que aquilo não está caminhando conforme esperado, ou seja, a pessoa não consegue ficar sem medicação para dor, a pessoa não está trabalhando corretamente, não está conseguindo estudar, não consegue dirigir, ou seja, existem limitações importantes na vida dela, aí eu acho que a cirurgia é muito bem indicada. Tá? Agora, as indicações propriamente ditas, doutor Marcelo, uma coisa é um paciente que sofreu um acidente, um paciente que tem algum tipo de deficiência e o resultado do esforço é na coluna, e outra coisa é uma dor, e que a pessoa pode achar que eu preciso de uma cirurgia por conta dessa dor. Como é que se aplica em cada uma dessas situações a cirurgia? O raciocínio ele é um pouco complexo, mas em termos gerais. Se a pessoa só tem a dor e ela não tem nenhuma alteração da função dos nervos ou da medula, né, que nós estamos falando da coluna, esses são quadros que nós podemos tentar controlar sem cirurgia inicialmente. Ou seja, se for possível diminuir a dor, aliviar a dor ou cortar a dor, mesmo com o uso de medicações por um período, esse sempre vai ser o primeiro tratamento de escolha, certo? Se existem outras coisas associadas, como alterações de sensibilidade, essas vezes a gente até tolera um pouco mais. Mas, por exemplo, perdas de força. A pessoa tem perda de força no braço, perda de força na perna, ou em mais de um segmento do corpo. Esses já são casos que existe muito pouca tolerância para tratamentos não cirúrgicos, porque a gente está falando aí não só de ter dor, mas também de preservar a função neurológica, né? Então, quadros de dor, seja dor na região lombar, dor na cervical, dores que irradiam para os braços da perna, muitas vezes podem ser bem controlados com medicamentos e tratados de outra forma. Casos que vêm associados a outros sintomas, muito frequentemente a indicação cirúrgica é muito mais precoce. E para encerrar esse tema, doutor Marcelo, em quais situações... Peraí, deixa eu abrir aqui novamente aqui o meu texto. Em quais situações... Porque eu sempre abordo da seguinte maneira aqui com todos os especialistas. Tem gente que quer fazer uma determinada cirurgia, quer fazer um determinado procedimento, não é uma questão de querer fazer, é uma questão de poder fazer. Então, como é que é nessa relação médico-paciente essa decisão? Olha, você, paciente, não pode fazer por X, Y, Z razões. Isso é interessante, porque eu acredito que vai ser até um link para os nossos próximos temas, mas a decisão é do paciente, né? A decisão é sempre do paciente. Então, compete ao profissional especializado fornecer as informações para que ele se empodere e tome uma decisão consciente, né? A idade, por exemplo, muitas vezes pode ser um fator que complique a indicação de cirurgia. Então, pessoas extremamente idosas, se necessitam de procedimentos complexos, isso pode ser inviável pelo risco de complicações para ela. Pessoas que possuem outros problemas de saúde mais graves, ou que eventualmente dependem de uso de tratamentos que podem complicar uma cirurgia, também eles podem ter um processo de decisão que desfavoreça a cirurgia, né? Mas quando o paciente ele tem uma clareza de raciocínio, uma capacidade de decisão, ou tem uma pessoa que seja habilitada a decidir por ele, precisam ser expostas as opções, o risco de se fazer alguma coisa e também o risco de não se fazer alguma coisa, e uma recomendação, né? Eu acho que cabe ao especialista dar uma recomendação que é diferente de dizer o que ele tem que fazer, né? Dar a recomendação olha, eu sugiro isso, e as opções que nós temos são essas, e o paciente, no fim, ele vai fazer a escolha que ele julga mais adequada para ele, em termos de risco, de tempo, de condições financeiras, etc., quais sejam os elementos que estejam envolvidos nessa decisão. 12h19, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então, vamos aqui ao nosso próximo assunto. A experiência do paciente é um novo capítulo da humanização dos cuidados de saúde e se refere à soma de todas as interações moldadas pela cultura da organização que influenciam a percepção do paciente através da continuidade do cuidado, incluindo a forma como ele apreende o que vê, o que ouve e o que sente quando recebe esses cuidados. Kelly, como é que... A gente passou a falar mais sobre esse assunto, experiência do paciente nesse momento de pandemia. Como é que está essa situação agora?
Mauro, eu gostaria até de fazer um complemento até ao assunto anterior, que eu vou linkar aqui com tudo isso que eu tenho para falar. Como o doutor Marcelo falou, realmente a gente precisa envolver o paciente nas decisões para que ele tenha consciência daquilo que ele vai escolher. Mas, na verdade, quando a gente está falando, nós que somos usuários, que não trabalhamos, não somos médicos, não somos profissionais de saúde, assim, eu sou uma profissional de saúde porque eu trabalho mais de 20 anos na área, mas eu não trabalho na assistência, né? Então, eu trabalho na área de gestão. Então, sem dúvida nenhuma, nós como usuários, que não somos ali o profissional da assistência, a gente não tem condições de decidir nada. Decidir nada no seguinte aspecto, no aspecto técnico, né? Então, na verdade, a gente, o paciente, ele não tem que falar, eu desejo fazer uma cirurgia, ele não tem esse desejo, ele não pode ter esse desejo, né? Ele tem que trazer ali a questão para o técnico, que é, na verdade, o médico, e o médico vai explanar o que tecnicamente compete a ele. E aí o paciente vai dizer exatamente as questões dele pessoais, o estilo de vida, as questões que estão impactando aqui na sua qualidade de vida, para que juntos eles escolham aí um melhor procedimento. Né? Mas não é o paciente, muitas vezes o paciente hoje, ele está empoderado de informações, das informações que ele busca na internet, etc, etc, e muitas vezes ele chega no consultório do profissional dizendo o que ele quer que seja feito, mas acontece que compete aqui ao profissional de saúde mostrar para ele que às vezes a escolha que ele viu na internet, as coisas que ele acha que seriam importantes para ele, não é o melhor caminho. Né? As cirurgias aqui de coluna, sem dúvida nenhuma, elas vêm diminuindo ao longo dos anos por N fatores, até porque, na verdade, nem é muito o paciente que escolhe, porque principalmente quando o paciente está ligado aí ao sistema privado, é a operadora de saúde que vai aprovar por isso, então cada vez mais as aprovações são mais rigorosas, e o que a gente vê hoje em dia também é a questão do olhar da continuidade do cuidado, que é o que o setor de saúde hoje vem buscando cada vez mais. Não é o paciente ser cuidado só na hora que ele está no consultório, ou só na hora que ele está no hospital. Então, como que é que eu olho esse cuidado contínuo? Então, por exemplo, para cirurgias de coluna, tem um hospital, eu sei um hospital especificamente que está fazendo hoje um cuidado todo do paciente previamente. Então, é assim, esse paciente tem um cuidado todo no consultório, etc., etc., com toda a educação do que eventualmente pode acontecer com ele na cirurgia e quais são os cuidados que ele precisa ter. Então, por exemplo, tem alguns mitos de que está doendo, eu não posso me mover, ou qualquer coisa assim, né? Que nós, leigos, achamos, e que os médicos já preparam esses pacientes que, olha, após a cirurgia você pode, sim, no dia seguinte andar. Isso é recomendável para que a recuperação desse paciente seja menor e depois o próprio hospital está tratando de cuidar esse paciente por algum tempo em casa, com visitas, com orientações e com informações. Então, tudo isso a gente diminui o tempo que esse paciente permanece no hospital, a gente diminui o tempo de recuperação dele e tem uma recuperação melhor. Então, hoje a gente está cuidando desses assuntos de uma forma muito mais abrangente. Né? Agora, aqui no seu tema, você destacou, é uma profissional da gestão da saúde, você está inserida nesse conceito de atenção centrada no paciente. O que é essa atenção centrada no paciente? E, neste momento de pandemia, como é que esse conceito está sendo observado? Tá bom. Então, vamos lá. Atenção centrada no paciente a gente, na verdade, ele tem várias questões aqui, mas o paciente precisa ser tratado com dignidade, compaixão e respeito. O paciente, ele tem que deixar de ser passivo e ele tem que ser participativo. Então, ele tem que ser um membro da equipe. A gente pode dividir decisões com o paciente, como, por exemplo, esse caso que a gente acabou de dizer aqui, um caso cirúrgico, mas o dividir decisão significa educar esse paciente, empoderar esse paciente. Muitas vezes, aliás, quase todas as vezes, a gente só sabe sobre uma doença, quando você realmente está doente. E aí que você vai estudar, então eu estou com diabetes. Por mais que a gente já tenha escutado falar de diabetes, a gente só vai saber
sobre o diabetes especificamente quando você está com aquela doença. Então, você vai buscar informação. Então, como é que você divide uma decisão de uma determinada coisa se esse paciente ou essa pessoa não está preparada? Então, o primeiro ponto é como a gente educa o paciente para a gente poder compartilhar decisões e dar apoio para o autocuidado. Então, tudo isso faz parte do cuidado centrado no paciente. E para fechar esse tópico, atenção centrada no paciente, nos planos de saúde, ou seja, no tratamento particular, e atenção centrada no paciente no serviço público. Qual é a comparação? A comparação é o cuidado centrado no paciente é algo que a gente deve exercer independente de que sistema que a gente esteja falando, tanto no público quanto no privado. Mas acontece da mesma forma nos dois? Claro que não. Na verdade, nem no sistema privado ainda isso acontece. Tem um passo largo a ser dado ainda aí. Isso é algo ainda muito novo, que por mais que a gente fale muito disso, porque isso é uma coisa que começou nos anos 50, mas na Europa a gente tem isso muito fortalecido, até porque a maior parte do sistema europeu de saúde é pública, e todo mundo entende que se eu tenho um dinheiro para atender todo mundo, eu preciso de verdade educar essas pessoas para que essas pessoas usem o sistema de saúde de uma forma mais correta, né? E não exatamente do jeito que a gente tem hoje aqui no Brasil. Agora, Mauro, só para complementar um pouco, falando aqui da questão específica da pandemia, a gente começou a falar mais fortemente de experiência do paciente na pandemia, até porque isso ficou mais evidente, do quanto o paciente é passivo, do quanto a gente ainda falta tanto preparo do sistema de saúde para olhar especificamente para questões que são questões muito importantes, como ter empatia, ou ter compaixão, ao menos, se colocar um pouco no lugar do outro. E na verdade, o que eu percebo é que o sistema ele acontece de um jeito onde os profissionais de saúde trabalham de uma forma tão sob pressão em vários aspectos, que também não existe uma empatia para com eles, porque eles também são pessoas, né? E aí eles acabam trabalhando de uma forma automática, e a gente tem aqui o paciente que ele acaba sendo totalmente passivo, e ele acaba sendo, na verdade, ele não acaba sendo o protagonista, ele sempre acaba sendo ali a pessoa que recebe atenção porventura. Então, eu acho que a gente precisa mudar muita coisa para fazer com que o paciente seja protagonista em vários aspectos, no aspecto do seu cuidado. Na pandemia, isso ficou muito forte, até pela questão do isolamento dos pacientes, pela falta de contato com a família, esse paciente e todo mundo ali aprendendo junto como lidar com essas questões, tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes e os familiares. E agora o que a gente pode dizer é que depois de um tempo, de 1 ano e tanto, quase 2, a gente aprendeu muita coisa. Então, a gente aprendeu o quanto a gente precisa ter empatia, e aí veio a tecnologia muito forte para ajudar a gente. Tá bom, eu não posso ter contato com a família, mas como eu posso ter contato à distância, como eu posso trazer a telemedicina para ajudar, como a tecnologia pode vir para humanizar mais o sistema de saúde. Então, é isso que ficou muito claro nesse momento. Meio-dia e 29, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente vai para um intervalo e a gente volta em 30 segundinhos para a sequência aqui dos nossos assuntos da área médica. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
12:30, de volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. Estamos tratando aqui dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, também nas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Doutor Alexandre, vamos tratar sobre o seguinte: a biotecnologia está cada vez mais próxima da cirurgia plástica e das próteses de mamas. Uma intervenção que nem sempre tem razões somente estéticas. Um estudo publicado na revista Nature, feito por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, identificou como diferentes, ou melhor, investigou como diferentes superfícies de implante mamário influenciam o risco de complicações. Entre outros aspectos, o estudo demonstrou que a superfície do implante pode ativar o sistema imune e de células de defesa do corpo, acarretando maior fibrose e inflamação crônica. Bom, vamos falar dessas descobertas. O que tem de novidade abrindo aí uma nova era para as próteses mamárias, doutor Alexandre? É um assunto muito interessante e atual, né? A cirurgia de implante de silicone, ela é realizada com uma certa frequência, tanto no âmbito da cirurgia estética, né? Mulheres que procuram para melhorar a parte estética mamária, mas também na cirurgia reparadora ou reconstrutora, e hoje é a principal técnica que nós utilizamos após o tratamento do câncer de mama, né? Ou seja, a reconstrução mamária pós-câncer. Então, é uma cirurgia muito frequente. A gente estipula, só para ter uma ideia de números, que são aproximadamente 200 mil mulheres por ano no Brasil são submetidas à cirurgia estética e por volta de 30 mil mulheres à cirurgia reparadora pós-câncer, utilizando as próteses de silicone. Nesse sentido, a procura por novas superfícies ou novos materiais que são mais biocompatíveis é de grande interesse, não só pelos cirurgiões, pela indústria, mas também por parte das pacientes. A gente sabe hoje que a principal complicação, não seria uma complicação, mas seria uma evolução natural desse material implantado no corpo, que é a prótese de silicone, que é o desenvolvimento da fibrose. Então, a fibrose ela é tempo-dependente e material-dependente. Com mais fibrose, você perde resultado estético, você pode ter um certo grau de desconforto e você leva a um desgaste do material. Em última instante, ele tem o seu rompimento. Então, essa pesquisa que você mencionou, a qual nós tivemos a possibilidade de participar em Boston, no MIT, avaliamos diferentes superfícies de próteses que estão disponíveis no mercado e que são utilizadas de maneira rotineira, não só nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui no Brasil também, e observamos que, a depender da microestrutura desta superfície, havia um padrão de resposta diferente do sistema imunológico. Em outras palavras, uma ativação maior ou menor das células imunes, uma célula muito específica, que é o linfócito T, e levava ao desenvolvimento de uma fibrose maior ou menor. Então, se a gente tem a identificação de um padrão de superfície muito particular que gere uma menor resposta imunológica e uma menor formação de fibrose, com certeza nós vamos ter resultados diferentes a longo prazo num cenário que a mulher fica 10, 15, 20 anos com essa prótese dentro do corpo. Então, você aumenta a durabilidade do material e você aumenta também a segurança. Todo material sintético gera uma resposta imunológica, desde um material de síntese óssea usada em cirurgia de coluna, que foi comentado, até um marca-passo, até um implante dentário. A diferença é o grau de equilíbrio que esse material entra em contato com o organismo e o quão benigno é essa resposta. Então, hoje, a gente já tem esses dados, né, que é essa superfície muito particular, que ela gera uma menor resposta imunológica e, assim, alterando a evolução natural e reduzindo o número de complicações.
Agora, com o que temos no mercado hoje, né? Você destacou que existem diversos materiais, diversas superfícies. Quando se define por uma cirurgia de implante mamário, como é que se define qual é o material que deve ser usado de acordo com a paciente? Como é que é essa decisão? Sim, ela é multifatorial. Na verdade, todo o material que a gente usa em cirurgia mamária ele é feito de silicone, que é um material inerte ao organismo. Ele não gera uma reação do tipo rejeição. Mas você pode gerar uma resposta inflamatória maior ou menor, mesmo esse material sendo inerte. É lógico que todas essas próteses elas têm a chancela da Anvisa, são materiais que têm a qualidade testada pelos padrões do Inmetro, pela biossegurança, pela vigilância sanitária, etc. E, na verdade, o que a gente tem, apesar de todas serem seguras e todas serem aprovadas pela Anvisa, você tem a prótese A, B, C e D, e elas têm características diferentes em termos da microestrutura da superfície. E nós mostramos isso no estudo. Se você tem o termo que a gente fala, rugosidade, que vem do inglês, que é roughness, que é o quão áspero ou quão rugoso é essa superfície. E aí tem alguns detalhes, picos e vales e depressões, mas uma característica muito particular é um tipo de rugosidade muito específica, que não é nem totalmente lisa, não é nem totalmente áspera. E esse tipo específico ele leva a uma ativação muito menor do sistema imunológico. Como é que o Brasil tem participado dos estudos para essas novas descobertas desses materiais? Ou o Brasil não participa, depende mesmo dos estudos internacionais? O Brasil ele tem uma participação significativa no âmbito da cirurgia plástica. Então, não só na cirurgia estética, quanto reparadora. Nós temos trabalhos próprios nossos, feitos aqui no Brasil. O Hospital Sírio-Libanês ele tem uma linha de pesquisa muito particular nessa área, e nós estudamos, sim, técnicas de reconstrução mamária com várias publicações internacionais. O trabalho da Nature foi um estudo colaborativo e com uma das maiores instituições do mundo, e esses estudos colaborativos eles são muito bem vistos de ambos os lados, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil e vice-versa. Então, nós tivemos a possibilidade de fazer esse estudo colaborativo em 2016, foram 3 anos e meio de estudo e o trabalho foi submetido e publicado agora. Então, isso é importante para o país e para a produção da ciência nacional. Doutor Marcelo, como é que a neurocirurgia pode se apropriar desses estudos, desses materiais que são utilizados, no caso das cirurgias de implante mamário, para essa sua área aí de cirurgias da coluna, que também usa muito material para implante, né? Essa é uma área muito interessante, né? Eu estava ouvindo com atenção aqui, porque a gente tem 2 linhas de implantes que nós usamos, né? Quando nós falamos de implantes de coluna, por exemplo, para alterações estruturais de coluna, normalmente nós queremos que esses implantes gerem reações de osteogênese, né? Para produção de osso, para dar firmeza às estruturas, né? Isso é muito comum. Hoje em dia, alguns setores, alguns tipos de cirurgia estão usando implantes que pensam o contrário, já eles querem dar mobilidade e não firmeza. Mas me recorda um pouco, porque eu particularmente uso implantes de dispositivos eletrônicos para dor e para alterações de movimento, e eles são sempre metálicos, né? Eles são sempre dispositivos metálicos. E em alguns casos, nós temos pacientes que desenvolvem alergias e são complicadas, porque reações a esses materiais, porque às vezes aquilo impede que você use o equipamento, né? Então, não só vai causar uma necessidade de troca, às vezes o paciente é impedido. E existem tais situações em que eles desenvolveram esses implantes revestidos de ouro, por exemplo, né? Então, isso é raro usar, mas a gente tem um implante que, ao invés de ser revestido de metal, ele é de um metal normal, ele é de ouro porque a reação imunológica, a reação inflamatória ao ouro, ela é menor do que os demais materiais. Mas isso sempre é uma área importante, né? Quando a gente implanta eletrodo, por exemplo, no cérebro, isso pode desenvolver um processo inflamatório que pode trazer complicações maiores ao paciente. Então, nós estamos sempre ligados nisso. Agora, a implementação disso na prática na neurocirurgia ela é um pouco mais lenta, né?
a necessidade de testar isso bastante até que a gente tenha segurança ali, ela leva um pouco mais de tempo. Doutor Alexandre, só para finalizar esse tópico aqui, o Brasil é um dos campeões mundiais, se não campeão mundial, nessas cirurgias de implantes mamários, não? Sim, ele, por muitos anos, ele era o segundo do mundo, primeiro aos Estados Unidos, maior mercado mundial, e nos últimos 3 anos ele ultrapassou os Estados Unidos no número de cirurgias, principalmente cirurgias estéticas. É o maior mercado do mundo, sim. Muito bem, vamos seguir agora aqui para o nosso próximo tema, faltando 19 minutos para 1 no programa Gente que Fala. Nós vamos falar da tatuagem estética. O processo de camuflar estrias, olheiras e cicatrizes está se tornando cada vez mais comum, especialmente por ser uma excelente maneira de recuperar a autoestima. De acordo com especialistas, a tatuagem estética é um processo indolor, mas requer acompanhamento especializado, pois a cor, a textura e o resultado são bem particulares e alteram a cada sessão. Além disso, eles podem ser influenciados pela idade, por peles sensíveis e pessoas com tendência à hiperpigmentação. O que é a tatuagem estética, Carolina Neri? Vamos lá. Voltando um pouquinho até o assunto da prótese mamária, então hoje aqui a Dona Bela é uma intermediadora, então a gente recebe um volume muito grande de cirurgias plásticas, né? Então, depois de feita a cirurgia plástica, sempre fica uma cicatriz, por menor que seja. Então, sendo uma cirurgia que foi realizada devido a um implante de silicone, por exemplo, nós temos a necessidade aqui, as meninas, na verdade, que procuram a clínica para a operação, elas procuram também a necessidade de camuflar essa cicatriz, para que fique mais natural possível ali o implante de silicone, né? Então, isso vai para abdominoplastia ou para qualquer, ou até mesmo uma cicatriz de um trauma que aconteceu por qualquer fator. Então, a gente tem uma procura muito grande. A camuflagem de olheira é realmente uma situação estética mesmo, que é muito procurada aqui dentro da clínica, além das camuflagens de cicatrizes e estrias, enfim, para tirar esse aspecto mais, para poder parar de usar a base, né? A menina, ela para de usar a base, a gente acaba camuflando aí, de acordo com o pigmento da pele da pessoa, a gente busca alguns pigmentos orgânicos que podem ser utilizados e a gente trabalha com a dermopigmentação, que é para essa realização. Falando um pouquinho mais até do que o doutor disse em relação à prótese de silicone por um câncer de mama, por exemplo, a Dona Bela, hoje a gente faz a reconstrução mamária, né? Então, esse trabalho aqui dentro da empresa é um trabalho gratuito, deixo até a minha empresa disponível para indicações dos doutores, né? Nós fazemos esse trabalho gratuito tanto para lábio leporino, né? Então, se ela tem aquela cicatriz ali no lábio, que deixa um pouquinho a autoestima da moça um pouquinho mais retraída, por ter uma cicatriz bem na face, até mesmo como a reconstrução da mama. Então, isso é muito procurado e dentro das cicatrizes que são devido a traumas, a gente realiza aqui totalmente gratuito para o paciente. E como é que é o Brasil nessa questão da tatuagem estética? Como é que isso surge? Como é que tem sido a evolução? Aqui dentro da nossa empresa, ela é muito procurada, porque primeiro que a gente tem uma situação de cirurgia estética muito grande. Então, hoje, dentro do nosso atendimento aqui, um carro-chefe é a cirurgia plástica. Então, a gente tem um corpo clínico que atende conosco e que realizam aí diariamente essas cirurgias, e depois dessa cirurgia, que ela vem com um sonho realizado, né? Seja qualquer tipo de cirurgia, uma rinoplastia, enfim, e ela vem buscar essa camuflagem. O Brasil hoje cresceu muito em relação à micropigmentação, principalmente dentro da tatuagem, que não é uma tatuagem, é uma dermotatuagem, né? A gente atinge aí até a segunda camada da pele. Não é permanente, ela é semi-permanente, ela dura 1 ano e meio, 2 anos, e existe uma procura muito grande aqui dentro da empresa. E também... Precisa ser refeita, então, de tempos em tempos. 1 ano e meio, 2. Sim, sim. Depende muito. Hoje a gente está no Brasil, o sol é muito presente, então quando ela faz uma camuflagem de estria, por exemplo, e ela se expõe ao sol, naturalmente aquela parte que foi pigmentada, né, sem a exposição ao sol, ela está ali realmente com a cor natural, que a gente chega 100% ao tom da pele. Quando ela se expõe ao sol, vai para a praia, de fato ela tem um desgaste em relação aos raios, né? Então, 1 ano e meio a 2 anos, a gente faz um retoque, né? Um retoque dessa cor para esse pigmento realmente não aparecer aquela estria, aquela cicatriz, enfim.
E aquela pergunta que a gente sempre faz aqui em relação a todo e qualquer procedimento, a pessoa chega aí para você e fala, eu quero fazer. É uma questão de poder fazer e não querer. Como é que é feita essa análise? Na verdade, existem, primeiro, dependendo da cicatriz, se ela é uma cicatriz mais superficial, que é um pouco mais grosseira, a gente trabalha primeiro com o microagulhamento para que a gente consiga, né, enfim, chegar a uma textura bacana. Se é uma pele mais sensível, se é uma pessoa mais madura, com uma pele mais madura, a gente sempre pede para que ela procure um dermatologista, né, embora a gente tenha aqui também no corpo clínico, mas a gente pede para que procure um dermatologista de sua vontade e que venha com a cartinha dele, né, que realmente tem aí a possibilidade de a gente realizar essa camuflagem. Todo público procura, masculino e feminino? Masculino está muito em alta hoje em dia, principalmente em micropigmentação capilar. Então, a calvície hoje é um problema, principalmente para os homens, né? Então, geralmente eles preferem aí retirar todos os pelos, raspar mesmo a cabeça e a gente faz a micropigmentação capilar. Então, isso está muito em alta, principalmente nos homens. Para as mulheres, geralmente, a gente tem ou dos traumas, que é uma responsabilidade social aqui, e quando não é do trauma, geralmente ela vem aí de uma cirurgia plástica que foi realizada por nós ou não, né? Mas ela vem com essa cicatriz e ela procura a perfeição. A mulher que vem fazer uma cirurgia estética, ela procura a perfeição. Então, qualquer cicatriz, por mais imperceptível que seja, ela procura realizar a camuflagem para que as pessoas consigam olhar e falar, não foi feito nada, ela sempre foi assim. Agora, no caso da calvície, essa micropigmentação capilar, ela também tem esse sentido de tatuagem estética? Exatamente a mesma proposta? Sim. É a mesma proposta, é uma micropigmentação. Então, a gente trabalha com algumas outras evoluções da micropigmentação. Então, é muito conhecida a micropigmentação de sobrancelha, labial. Então, a micropigmentação capilar, ela vem crescendo muito. Então, a gente realiza ali na cabeça do nosso paciente, né, alguns pontos que ficam parecendo os focos de cabelo nascendo. Então, isso, ou ela faz o implante, então ela procura o corpo clínico e faz o implante capilar, só que em relação a custos e a necessidade de ter uma rápida evolução, a gente acaba fazendo também a micropigmentação, é muito bem procurado. Muito bom, meio-dia 47, faltando 13 minutos para 1, eu vou aproveitar que você está com a palavra, Carolina, perguntas aqui da nossa audiência, eu começo por você. Luciana Mendes está no YouTube e pergunta quais são as melhores providências a serem adotadas quando notamos uma adolescente com baixa autoestima. A gente tem uma procura muito grande de adolescentes aqui, elas acabam vindo escondidas da família, geralmente para realizar algum procedimento, né? Não é possível aqui, a gente sempre pede para que a família venha e assine os termos, mas a gente também tem no corpo clínico psicólogo, então a gente sempre pede para que ela passe no psicólogo, que ela entenda um pouquinho qual que é a necessidade dela. Hoje, tanto a cirurgia plástica como a estética, ela é muito massacrante, né? Então ela acaba deixando que os padrões de beleza tomem conta daquela menina e que ela, quando ela se olha no espelho, ela não se sente tão bem. Então, quando ela vai procurando muito cedo uma cirurgia plástica para aumento de seio, uma micropigmentação para se tornar um pouco diferente. Então, a gente sempre encaminha para a psicologia, ou às vezes a família mesmo procura, tá? A família procura e a família entende que aquela necessidade é realmente que vai fazer feliz e a gente acaba realizando o procedimento desde que autorizado. Kelly, a Juliana Rocha, nossa audiência no Instagram, pergunta se já há algum estudo específico relacionado à experiência do paciente com Covid-19. Kelly? Estava com o microfone desligado. Sim. Vamos lá. Existem vários estudos, eu ainda não tenho conhecimento dos estudos no Brasil, mas sem dúvida já devem ter começado a fazer várias correlações. No mercado americano, que eu tenho bastante acesso e muita informação veio de lá inicialmente, eles já mostram aqui algumas questões com relação ao Covid e a experiência do paciente, que neste período, lá nos Estados Unidos, pelo menos, foi um período onde a satisfação do paciente ela não diminuiu. É como se os pacientes ali no começo fossem mais tolerantes, os pacientes e as famílias mais tolerantes com os desencontros que acabam acontecendo dos serviços de saúde, porque entendiam que estava todo mundo ali sob pressão. Então, teve esse aspecto. E tem alguns outros aspectos correlacionados no mercado americano que estuda muito o tema, porque eles são remunerados por isso. Então, todo mundo que faz parte do sistema público de saúde, lá do Medicare e do Medicaid, eles são remunerados por experiência do paciente pelo governo.
Então, esses aspectos, eles são muito importantes e são muito acompanhados. Então, eles mostraram que realmente a satisfação não caiu, então os indicadores que servem para remunerar as instituições de saúde, eles continuaram altos, então a remuneração não teve um impacto com relação à questão do Covid. Agora, aqui no Brasil, eu não sei exatamente quais estudos específicos, mas existem muitos estudos que estão em andamento correlacionados com a experiência do paciente e o Covid. Independentemente desses estudos todos, dessa quantidade de estudos, agora pergunta minha, já dá para a gente, em relação à experiência do paciente, tirar uma lição da pandemia? Sem dúvida alguma. Eu acho que tem duas questões que ficaram muito evidentes para os prestadores de serviços, que eu digo os hospitais em especial, que a gente precisa muito trabalhar duas questões. Uma é a questão da comunicação em saúde, a comunicação no seu aspecto mais amplo. Como eu me comunico com o paciente, eu profissional de saúde com o paciente, eu profissional de saúde com os familiares e eu profissional de saúde entre equipe. Então, a questão da comunicação em saúde ficou muito evidente. Nunca a gente teve que dar tantas más notícias todas ao mesmo tempo, né? Então, assim, é como se nas instituições a gente tivesse pessoas especificamente preparadas para comunicar más notícias, e depois a gente teve todo mundo, tudo ao mesmo tempo agora. Então, essa questão da comunicação, ela ficou muito forte, e a outra questão que ficou muito forte foi a empatia, como a gente precisa trabalhar a questão da empatia dentro das instituições. Tanto a empatia pelos pacientes, quanto a questão de cuidar de quem cuida, como a gente cuida dos profissionais de saúde para que eles realmente possam oferecer uma boa experiência. Essa coisa da comunicação parece que sempre se tratou assim, o gato subiu no telhado, né? Vamos começar assim a comunicação, mas não, você já tem que ter a comunicação mais direta, mais assertiva, não adianta ficar dourando a pílula. Mas para isso a gente precisa preparar, né, Mauro, os profissionais de saúde para isso. A gente quer que todo mundo nasça pronto e as coisas não acontecem desse jeito. E só rapidamente falando, porque eu atuo com esse tema, eu era superintendente de marketing de uma instituição de saúde que eu trabalhei 16 anos e eu tive um caso na minha família. Minha mãe teve câncer e minha mãe faleceu. E a minha mãe, por mais que eu tivesse acesso, plano de saúde, conhecia todo mundo, minha mãe teve uma jornada muito difícil. Então, quando eu fui conversar com o médico disse assim para mim, nesse tipo de caso, de acordo com os estudos clínicos, esse paciente morre em 8 meses. Minha mãe morreu em 1 ano, né? Mas como é que a gente fala? É desse jeito? Se você estivesse falando com a sua mãe, você falaria assim? Ou com o seu filho? Então, eu acho que a gente precisa trazer esse assunto da humanização, mas não de uma forma banalizada, mas de uma forma de reconectar os profissionais de saúde a esse propósito. Se você preparar a assistência para o dia que a gente precisar usar. Doutor Alexandre, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente aqui todos os dias participando. Mais uma vez, obrigado, seu Jaime. Ele pergunta se o nosso país já seria referência em cirurgia reparadora. Você já tratou a respeito aqui, né? Falou dessa vanguarda brasileira nessa questão. O que dá para acrescentar bastante? Já é o bastante aqui. O que dá para acrescentar para o seu Jaime? Não vejo o doutor Alexandre aqui. Vamos fazer o seguinte, Marcelo, tem pergunta aqui da Vera Lima, também todos os dias ela participa com a gente pelo Facebook. É possível tratar hérnia de disco ou mesmo conviver com ela, ou ela sempre exigirá cirurgia? Pergunta da Vera Lima, doutor Marcelo. Não, Vera. Em primeiro lugar, ter hérnia de disco não significa que você tem uma doença, tá? A hérnia de disco, ela está envolvida num processo quase normal de envelhecimento do disco, que é um dos componentes da coluna da gente. A hérnia de disco só é um problema se ela te causa dor, se ela é responsável por uma compressão que aquilo leva à sua dor. Então, muitas pessoas, isso é importante falar, parece bobagem, mas muitas pessoas fazem um exame da coluna, lá vem escrito hérnia de disco, e elas acham que elas têm uma doença, 2, elas acham que a hérnia de disco é a causa da dor dela. Essa associação não é tão simples. Você precisa conversar com um médico que trate problemas de coluna para que ele diga se isso é um problema ou não. Bom, a partir daí,
né? A hérnia de disco só precisa ser submetida a uma cirurgia, você, no caso, né, ao paciente que tem hérnia de disco, se a dor causada pela hérnia de disco não melhorou depois de algumas semanas ou poucos meses, com todos os outros tratamentos mais simples, tá? Então, mais uma vez, a imensa maioria das pessoas que fala tenho hérnia de disco e tenho dor, não tem dor causada por hérnia de disco. Tem dor muscular, tem dor por conta da articulação, tem dor por conta de dificuldade de alongamento, são outras causas de dor. Aquelas que têm dor causada pela hérnia de disco, essas devem ser tratadas, se possível, de uma maneira mais simples por algumas semanas, e aí, se não houver resolução dos sintomas, houver melhora, pensar num tratamento cirúrgico. Doutor Marcelo, hérnia de disco tem alguma relação com problemas no nervo ciático? Uma coisa se conversa com a outra? Sim, na coluna lombar, as hérnias de disco, que são extrusões ou rupturas do disco. O disco ele tem uma parte interna que é um pouco mais amolecida. Ela sai de dentro do disco e ela vai geralmente para a parte de trás. Na parte de trás é onde saem nervos da coluna. E os nervos da região lombar, todos eles se unem para formar um grande nervo que se chama nervo ciático. Tá? Então, hérnias de disco na coluna lombar, elas podem, né, nem sempre, podem tocar ou comprimir raízes, que são os pequenos nervos que vão se unir para formar um nervo ciático. Então, em geral, considera-se que hérnias de disco na coluna lombar podem dar dor ciática, né? Ciatalgia, que é uma dor no território do nervo ciático. Ou seja, aquela dor que começa nas costas e desce para a perna, muitas vezes até o pé. Muito bem, só ficou pendente aqui a pergunta do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. O doutor Alexandre realmente caiu a conexão dele, ele não está conosco. Ele pergunta aqui se o Brasil já seria referência em cirurgia reparadora. Sim, né? O doutor Alexandre falou a respeito, Brasil e Estados Unidos lideram esse mercado. Doutor Marcelo, você está com a palavra, o tempo do programa está se esgotando, sua despedida, seus canais, por favor. Não, muito obrigado novamente, tá, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e debater, né? Acho que o mais interessante é a gente poder contar com outras visões sobre o mesmo tema. Meus parabéns a todos, meus parabéns a Kelly, que trouxe um dos temas que eu considero mais importantes da medicina hoje em dia, né? Que é centrar o cuidado, valorizar o paciente, empoderar o paciente, permitir que ele participe das decisões. Mais informações sobre o meu trabalho, o site é marcelovaladares.com.br e no Instagram a gente tem uma página também, @drmarcelovaladares. Muito obrigado. Kelly, sua despedida bem breve, seus canais. Ótimo, obrigada pessoal, aí foi um prazer estar aqui com vocês, e eu acho que o meu recado para as pessoas de uma forma geral é: utilizem os recursos de saúde quando vocês exatamente precisarem utilizar, não de forma desregrada, não sempre na história dos achismos. Então procurem especialistas para vocês tirarem aí as suas dúvidas e participem do seu cuidado, sejam cada vez mais participativos, porque vocês têm que ser protagonistas no cuidado de vocês. O nosso canal é um pouco difícil, mas é o www.patientcc.com, mas é só vocês colocarem aí Kelly Cristina Rodrigues, experiência do paciente, que vocês já vão achar aí todos os nossos canais. Muito obrigada. Patients, do inglês PATIENT, que é paciente, não é isso, Kelly? Muito bem. Isso, Patient CC. Carolina, sua despedida bem breve, rapidinho. Eu agradeço a participação, foi um prazer conversar sobre esse tema também com vocês. Os nossos canais aqui é Dona Bela Academy, Clínica Dona Bela Academy, em todas as, tanto site como Facebook e Instagram, consegue rever todos os nossos trabalhos. Se você precisa de uma cirurgia reparadora, procure a gente, que a nossa cirurgia é gratuita. Muito bem, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. Faltou só a despedida aqui do Dr. Alexandre, mas ele não está mais presente, caiu a conexão. O agradecimento em nome da equipe do programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estiveram com a gente o Dr. Marcelo Valadares, a Carolina Neri, a Kelly Cristina Rodrigues e também o Dr. Alexandre Mendonça Munhoz. Na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, ele é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, Pedro Esquiavon, o nosso pauteiro, o nosso redator, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, sempre do outro lado,
a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da Trianon agora, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco e, na sequência, o André Lúcio Nicoli com o programa André e Você. Obrigado pela audiência, minha gente. Tchau, até amanhã.